Olá, estou de volta para mais uma entrevista, hoje na companhia do jornalista Giuliano De Luca, editor do jornal O Presente Rural. Juntos nós vamos conversar com o recém-eleito e empossado presidente da Copagril, Eloy Podkova. Seu Eloy, bem-vindo. Primeiramente, parabéns pela sua eleição, obrigado por ter aceito o nosso convite e é um prazer tê-lo em nosso estúdio. Obviamente a saudação aí a vocês, né? Agradecer o convite também do presente. E para nós é uma satisfação estarmos ali, poder estar conversando e falando um pouco da nossa vida, da Copagril, enfim, para que possamos estar passando ao nosso ouvinte, ao nosso associado, tudo aquilo que a gente pensa em fazer, em realizar e buscar alternativas ali para os nossos negócios. Seu Eloy, a eleição aconteceu na terça-feira, durante a Assembleia Geral Ordinária. O senhor imaginava um dia assumir, virar o presidente da Copagril? Sinceramente, eu nunca pensei, né? Só que eu sempre tive assim na minha cabeça que eu tinha que estar me preparando, porque poderia acontecer um dia que acontecesse isso. Então, aconteceu que quando o Ricardo falou, eu vou parar e quero que você continue, né? Então, eu só ia continuar se tivesse o aval dele, né? Da diretoria atual, né? Para a gente continuar, então, prosseguir com os negócios da cooperativa, porque sendo lá tantos anos como vice-presidente, eu estou por dentro de todos os assuntos e negócios da cooperativa, onde que a gente tem, então, uma continuidade e, lógico, ele tem um perfil, eu tenho outro, né? E a gente vai estar buscando sempre o melhor para a cooperativa e com isso também trazendo oportunidades, novos negócios, uma visão diferente talvez de uma gestão, mas sempre buscando e primando pela segurança, pela credibilidade, enfim, fazendo tudo com os pés no chão, né? O senhor falou eu estava sempre me preparando. Conta um pouquinho da história do senhor na Copagril. Eu vou contar um pouco no sistema cooperativo, né? Então eu comecei nos clubes de jovens também, né, aos 14 anos, lá em Linha Palmital, Margarida. Então, nas primeiras vezes que a gente teve então o contato com a filosofia cooperativista, né, o que é e tal. E daí a gente passamos depois aos comitês educativos, né, e depois também fui durante 3 anos como conselheiro fiscal da Copagril. Aí fiquei um tempo sem nenhuma atividade. Aí em 2000 também fui convidado para participar. Alguns líderes me convidaram. Olha, por que não participa também no conselho de administração? Aí participamos e fomos eleitos. Então, em 2000, quando o Ricardo assumiu, eu também assumi como conselheiro de administração. E daí fiquei lá por uma gestão e na outra fomos reeleitos. Aí quando estava finalizando quase o segundo mandato de conselheiro, aí nós tivemos uma mudança de estatuto, onde que então antes tinha só o presidente e o vice, e foi criado o diretor-secretário. Aí em 2006 eu assumi por 1 ano como diretor-secretário, e em 2007 daí nós tivemos eleições gerais para o Conselho de Administração, aí o Ricardo era presidente, eu fiquei vice, e daí o Márcio Busco como diretor-secretário. Daí até então eu estou como vice-presidente, que ocasionou agora com a terça-feira de nós então fazer as novas eleições daí como presidente agora. A gente, ouvindo o senhor falar da sua trajetória no cooperativismo, né, e agora há tantos anos aí como vice-presidente, claro, já tem uma ideia de como tudo funciona, como tudo acontece. Mas assim, poucos dias eleito, já caiu a ficha assim da sua responsabilidade? Porque é uma responsabilidade muito grande, ao mesmo tempo um desafio. Na verdade, no início você dá a chave não cai, como diz assim, de uma hora para outra, né? Mas, vamos dizer assim, de um dia para o outro, cada dia vai passando, a gente foi se preparando também para esse dia, porque queira ou não queira, nós tivemos já essa decisão já lá atrás, né? Então hoje, por exemplo, é o segundo dia que eu estou como presidente. É lógico que você tem as salas lá, você às vezes pende para a sala que era vice, né? Agora estou indo para presidente, né? Então você tem a sala, a outra, né? Mas assim, eu vejo que independente de ser presidente ou não, eu sempre tive responsabilidade naquilo que eu fazia, né? E como vice-presidente também sempre fui fiel, leal também a tudo, né? E a gente sabe
para conduzir todo essa empresa Copagril não é tão fácil, né? Porque são mais de 1.500 funcionários, são 5.800 e poucos associados. Então nós temos uma empresa bilionária. Então, queira ou não queira, você tem que ter uma emocional, uma preparação para isso, né? Então, graças a Deus, dentro desse período eu tive essa preparação, né? Fui buscando informações. Também me formei em parapsicólogo também, né? Então hoje eu tenho essa formação também. Então praticamente é uma gestão de pessoas, né? Onde você consegue transmitir esse teu equilíbrio para as pessoas, e a gente sempre foi muito otimista, muito perfeccionista até em certos momentos, para a gente sempre aquilo que fazer bem feito, e a gente durante a vida semeou só coisas boas, né? Então a gente está colhendo agora os frutos daquilo que a gente foi durante a vida. Então eu estou muito convicto, estou muito otimista, estou muito assim, certo daquilo que eu quero, daquilo que eu acredito. E eu tenho nos diretores um conselho também que me apoiou e está junto, nós estamos muito bem alinhados. E também eu tenho um feedback muito bom dos associados, que a gente também sempre buscou isso. E também a atual diretoria que nos deixou também um legado e uma disposição, e também acreditando também no nosso potencial, que nós poderíamos fazer um bom trabalho. Eu tenho certeza que a gente vai fazer, né? Todo gestor tem uma marca. Qual deve ser a marca do Eloy como presidente da Copagril? A minha marca eu quero registrar com muito trabalho, né? Porque eu estou ali para servir a sociedade, né? Então tem um propósito muito forte de que aquilo que eu quero para mim, eu quero para os outros, né? Então, o cargo que eu tenho, eu ocupo, isso não me sobe na cabeça, né? A minha unidade continua, e eu quero, com isso, fazer com que a cooperativa possa ter um crescimento exponencial e que eu possa ser uma conectividade maior com o associado, para que nós possamos ouvir mais o associado, de repente, trazer ele mais para perto da cooperativa, e com isso a gente possa estar crescendo juntos, porque eu falo sempre assim: se o associado vai bem, a cooperativa vai bem. Se a cooperativa vai bem, porque o associado vai bem. Então, minha disposição, minha vontade é que eu possa realmente cumprir aquilo tudo que eu tenho em mente, e que possa deixar essa cooperativa melhor que ela está hoje ainda. O senhor falou de repente, antes no começo, o senhor falou de repente mudar um pouquinho a gestão. O senhor tem uma ideia de como vai ser a sua gestão? O que muda? O senhor falou em relacionamento mais próximo com o associado também. Como o senhor pretende fazer a sua gestão? Na verdade, nós temos dentro do nosso plano estratégico, já para 5 anos, já praticamente definido o que nós queremos, as linhas principais, mas eu penso uma gestão mais compartilhada, né? Uma gestão um pouco mais, de repente, junto mais ao nosso produtor, junto mais ao nosso funcionário, para que nós possamos trabalhar de uma forma mais unida, de uma forma mais otimizada, né? Então a gestão ela pode ser compartilhada, como ela pode ser centralizada, né? Então eu penso que nós, trabalhando de uma forma mais compartilhada, ouvindo mais, escutando um pouco mais, sugestões, enfim, pessoas que possam estar nos ajudando, como alguns associados a gente tem, que tem uma visão de negócio também interessante, como nós temos também muita gente, muitos funcionários que têm uma capacidade boa, pessoas que já estão muitos anos na cooperativa e que querem também participar disso. Então eu penso assim, que a gente vai centralizar alguma coisa, mas vamos fazer de uma forma compartilhada, para que nós possamos ter mais ideias, mais sugestões, e com isso ser mais assertivo naquilo que vamos fazer, né? O senhor era vice e se tornou presidente, mas tem peças novas agora, o diretor, vice-presidente e o secretário. Como é a relação? Vocês já se conheciam muito bem? Como que é esse entrosamento? Ou isso vai acabar, vamos dizer assim, acontecendo a partir de agora? Não, eu conheço eles há muitos anos, né? Desde os jovens cooperativistas, né? Então, eles trabalhavam já, inclusive o César, eu conheço desde criança praticamente, né? E o Gripe também, ele já mais de 15, praticamente 20 anos já conheço ele, né? Então, o trabalho da família deles, né? Dos familiares, e agora, ultimamente, eles participavam também do Conselho Fiscal, né? E os últimos 8 anos, os dois também foram conselheiros de administração, então a gente estava junto, participando e tal. E eles também se prepararam, né? Hoje são pós-graduados também, tem vários
cursos de capacitação. Então, estão preparados, apenas precisa agora fazer a parte do dia a dia, né? Entender um pouco o processo, como é que é dentro da cooperativa, e daí nós estamos trabalhando agora para ter um entrosamento quanto mais rápido, para estar todos alinhados com o mesmo objetivo na cooperativa, né? Alguma mudança o senhor já pretende fazer a partir de agora, ou segue a mesma linha? Nós temos mudanças assim grandes, a gente não tem no momento ainda pensado, né? Porque a gente tem já um caminho para andar, mas tem alguns processos que a gente vai tentar mudar, tem algumas linhas de repente de trabalho que tínhamos, a gente vai tentar realinhar. Por exemplo, presidente, dá um exemplo. Por exemplo, nós temos algumas situações que às vezes os funcionários têm algumas oportunidades e eles deixam de trazer isso para a diretoria, né? A gente quer diminuir essa diferença, essa distância, né? Que eles possam estar trazendo para nós, estar tendo essa acessibilidade e que possamos estar juntos buscando alternativas e com as sugestões, com as ideias e com as oportunidades que nós temos, possamos estar juntos traçando um objetivo que seja bom para a cooperativa e também para os associados, né? A Copagril tem investido muito em inovação, especialmente em 2022 a gente viu muitas coisas acontecendo. Por exemplo, a implantação de um sistema da contratação, né, o admissional, agora tudo mais moderno, a questão do supermercado com um caixa com autoatendimento, também um sistema na questão das notas fiscais, que é tipo um robô, algo mais moderno também. Sim. Então, assim, a Copagril tem dado mostras que tem realmente se importado e investido com inovação. O que tem de novo aí, o que tem de novidade agora, depois dessas implantações? Nós temos diversas ideias, e inclusive nós temos um departamento, quase não, uma área onde fala só de inovação, né? Inclusive eu até faço parte dela, né? E temos várias pessoas que estão junto. Então a ideia é o que nós temos vários aplicativos que estão em andamento, né? Que a gente vai estar disponibilizando, e até algumas coisas que o produtor hoje tem um aplicativo, a gente vai estar trabalhando para que ele possa estar fazendo os negócios já diretamente com a cooperativa, utilizando algum aplicativo, né? Como temos alguns lançamentos que a gente vai estar divulgando nas próximas etapas aí, mas assim, eu vejo que a inovação não é uma questão de algo diferente, é uma necessidade hoje das grandes empresas, né? Então hoje a busca pela inovação, nós temos alguns processos até na fábrica de aeração, nós temos alguns processos dentro da indústria sendo trabalhados, né? Então, o que a gente quer? Que não seja um departamento, mas seja uma cultura da cooperativa buscando a inovação, que não é só uma melhoria, é inovar, é buscar algo diferente, né? E não precisa ser algo grande, pode ser coisas pequenas que vão acrescentar, no final, grandes resultados para a cooperativa. Então, nós temos todos os segmentos estudando, né? Então, temos a agricultura 5.0 também, trabalhando com drones e assim por diante. Então, tá várias coisas em andamento, porém, cada uma tem o seu cronograma de estar sendo lançadas, né? O presidente, 2022 foi um ano bem desafiador para o agronegócio, né? Como foi para a Copagril e o que a Copagril já espera para 2023? Para nós, como para todas as empresas, né, foi um ano desafiador, né, um ano bastante complicado, porque, para começar, nós não tivemos safra, né? Então, a safra de verão, nós tínhamos uma expectativa e colhemos basicamente um pouco e ainda de qualidade muito inferior, qualidade ruim, que nós que tínhamos uma indústria de óleo ali aguardando para fazer tanto farelo como óleo, a qualidade era muito ruim e você tem até dificuldade em estar fazendo, né? Também ainda vindo de uma pandemia também, que também ainda hoje já está, vamos dizer assim, superado em partes, né? Mas que também atrapalhou bastante, falta de produtos, as empresas não conseguiam mandar, dificuldade de estar buscando, então ainda as pessoas com medo. Então foi um ano desafiador, um ano difícil, porém foi superado, né? Eu vejo o ano 2023 assim com otimismo, né? Porque nós temos uma safra agora chegando, nós não vamos ter aquela super safra, mas vamos ter uma safra boa.
Tem produtores que vão colher bem, tem outros que vão colher razoável e tem produtores que já estão encaminhando até seguro, que foi umas chuvas irregulares. Mas, porém, no geral, vamos dizer assim que ainda vamos ter uma safra de razoável para boa, né? Então, acredito que o ano já começa melhor. Nós temos a parte da pandemia também já, assim, não digo superado, mas está bem encaminhado, né? Acho que nós estamos com as vacinas, enfim, tudo hoje já está bem mais tranquilo. E eu vejo assim que o otimismo existe porque existe uma safra, né? E a safra ela sempre traz motivação e traz mais expectativa de que o ano seja melhor. E também nós temos vários setores ali que ainda estamos trabalhando. E lógico, a gente aguarda ainda sobre a economia, como é que vai ser, porque nós temos mudança de governo, né? Então a gente precisa ainda aguardar um pouco, né, para ver como que vai ser as coisas vão andar, para a gente daí... Tá, mas assim, em termos gerais, eu vejo com otimismo esse ano de 2023. Apesar do desafio que todas as empresas, enfim, cooperativas enfrentaram em 2022, a Copagril anunciou na GO, agora na terça-feira, uma sobra de 11 milhões. Isso começa a ser distribuído na segunda-feira, presidente? Essa sobra daí, conforme as operações que cada um fez dentro da cooperativa, ela começa então dia 6, agora segunda-feira, ser distribuído, e o acerto vai ser onde que cada associado fez as suas operações dos seus negócios, né? Então, a unidade que ele fez, ele pode passar lá e vai estar lá disponível, então, o recurso para ele utilizar, ou pagar uma conta, ou levar, isso vai estar à disposição daí. Presidente, vai vir uma safra boa. O preço dos grãos está alto, né? Tanto o milho quanto a soja, eles estão em patamares elevados, né? Por um lado é bom, por outro lado, para quem produz proteína animal, como a Copagril, encarece. Por exemplo, a suinocultura está passando muita dificuldade, né? Como é que o senhor analisa o cenário da pecuária? Nós temos os preços das commodities ainda, assim, dentro de um preço que ainda está um pouco alto, né? Para quem é da área pecuária, né? Do grãos ele está achando que está bom, né? Sim. Então cada um tem o seu lado e eu vejo assim. Porém eles deram uma recuada já, né? Porque nós tínhamos preços de soja ali na faixa de 180, hoje está em 150 alguma coisa, né? Então, cada dia, conforme o dólar, ele vai mexendo para cá ou para lá, né? Mas eu vejo assim que o desafio nosso é você ter os custos compatíveis com a atividade, né? Então, nós temos hoje a atividade pecuária que já vem de vários anos ali com dificuldade devido a isso, né? Frustração de safras, commodities altas, e o preço ele não consegue ser hoje competitivo perante a economia como um todo, até o próprio nosso consumidor ele tem um certo limite para você estar colocando o produto, no caso a carne ou a proteína, na mesa dele, né? Mas eu vejo assim que com a safra vindo, nós temos ali os estoques, ele ainda são meio baixos, mas eu vejo assim que é um ano que a gente pode estar equilibrando as contas, né? Porque ele recuando um pouco, né? Ainda o produtor pode ter um resultado, apesar que os insumos também subiram bastante para quem produz soja e milho, né? Sim. Mas ainda ele tem um resultado em cima disso. Então o que a gente espera ali? Que não adianta nós ter uma atividade muito distorcida da outra. Então, por exemplo, o produtor ganhar muito no cereal, automaticamente vai ter dificuldade a pecuária. Sim. Então nós temos que ter um equilíbrio entre as partes para que possa ter o consumo, com isso também possa ter preço, né? Então, mas se nós começar a matar demais uma atividade, a outra ela também vai ter depois no futuro problemas. Então eu vejo assim que aos poucos ela vai se equilibrando e se acomodando. Eu vejo assim que dentro do que o mercado está trabalhando, eu vejo que deve estar trabalhando nesses preços que estão hoje sendo praticados. Pode até recuar em certos momentos, mas dependendo também do clima e da economia, enfim, como é que o dólar vai estar reagindo no decorrer do ano, ele vai ter as oscilações, né? Então, o produtor tem que ver também o momento melhor dele também negociar, e nós da pecuária vamos ter que estar fazendo melhores oportunidades e melhores momentos, de repente algumas travas, alguns negócios para estar compatível o preço com o custo que nós temos e ter um resultado então também nessa atividade suínos, né? Seu Eloy, a Copagril tem um planejamento de atingir um faturamento de 5 bilhões em 5 anos. Gostaria que o senhor falasse um pouquinho mais para a gente desse planejamento.
Nós estivemos trabalhando praticamente todo o ano passado, né, para ter um planejamento para mais 5 anos. Então, a nossa ideia e dentro das atividades, isso não foi chutado, foi trabalhado com todas as áreas, com todos os gerentes encarregados em todas as áreas que nós temos. E em cima disso a gente traçou então um planejamento para a gente estar trabalhando. Nós temos então dentro desses 5 anos projetados 5 bilhões e com uma rentabilidade de 5% nos nossos negócios. Então, trabalhando dessa forma, a gente teria assim uma liquidez muito boa, um resultado muito bom, porque hoje dentro das práticas que a gente trabalha, né, tu faz um faturamento alto, porém o resultado ele não é tão interessante como a gente gostaria que fosse, né? Mas trabalhando e a gente está verificando que alguns processos a gente pode ter melhorias. Temos algumas atividades que até então eram um tanto difíceis por causa da parte sanitária, do custo. Por exemplo, o suíno, nós tivemos alguns problemas, então isso já está sendo resolvido. Nós temos um protocolo já trabalhando há mais tempo e a gente está observando que cada dia nós estamos vendo uma luz no túnel cada vez mais perto, né? Então a gente quer equilibrar essa conta. Nós temos a própria indústria, né, que agora com a produção melhor, um soja vindo ali com a qualidade melhor, a gente vai estar utilizando também para farelo, para óleo, e também as fábricas de ração que existem lá no complexo, a gente também agora está reativando, já estamos reformando e com certeza a gente vai estar traduzindo isso em resultados, em vendas, e com isso a gente estaria dentro daquilo que a gente está planejado. Lógico que cada ano é um ano, né? E esse é um planejamento que ele também não é fixo, a gente vai todo ano vai estar reestruturando ele, vendo as melhorias, oportunidades. Ele pode ser 5 milhões, como pode ser mais também, né? Dependendo de como nós vamos estar trabalhando e conforme a economia, enfim, as safras vão vindo, a gente vai estar buscando, sempre atualizando, mas buscando sempre faturamento, mas o resultado que ele seja também compatível com o que cada um dos setores possa trazer para a cooperativa, né? E da onde vem esse faturamento de 5 bilhões, vamos dizer assim? Pecuária, agricultura, fábrica de rações, qual que é o peso de cada atividade da Copagril hoje e qual o planejamento, com o planejamento, qual que é o peso para o futuro? Hoje o maior peso é a atividade pecuária, né? Então, para ter uma ideia, por exemplo... Leite e suínos. Leite e suíno, tem uma coisa de peixe, né? O próprio frango, mas ele frango só simplesmente o pagamento, né, do produtor, né? Então hoje nós temos a atividade, por exemplo, para esse ano, então de 1 bilhão e 110 milhões, né, só da atividade pecuária. Mais do que a agricultura? Hoje sim, né? Então, por exemplo, só que lógico, daí nós temos a indústria, né, que também daí temos que jogar daí já fica diferente. Mas sim, ele está, hoje o maior faturamento é a pecuária, né? Daí depois vai indo a indústria, né, os grãos, os insumos, mercados e serviços assim por diante. Então, mas a fatia maior hoje ainda é o suíno, né, a pecuária, juntando com as outras atividades que é suíno, frango, leite e peixes, né? Algum grande projeto aí que nesse planejamento de 5 anos aí que vocês pretendem colocar em prática, presidente? Nós temos várias ideias, né? Tem alguns estudos sendo feitos, né? Mas cada qual no seu devido tempo, né? Então, nesse primeiro momento, nós queremos equalizar os nossos negócios, que temos equilibrar o suíno, fazer resultado também com a indústria de óleo, e as outras atividades elas estão indo bem, né? Então a gente vai estar trabalhando. Nós temos ideia de abrir novas unidades, ampliar mercados, enfim, tem vários negócios que a gente está assim, engatando, né? Mas tudo depende da gente estar agora fazendo uma safra, vendo a economia, tudo vai girar em torno de quê? Aonde que nós possamos estar conseguindo equilibrar uma coisa para daí para outra, porque queira ou não queira, tudo demanda de recursos e hoje até as taxas de juros também são bastante altas, que você precisa também ver o momento certo de estar investindo, né? O Chapla já havia anunciado o projeto da usina de geração de energia solar. Esse projeto, ele agora fica em stand-by ou ele está em andamento? O senhor pode contar que pé que está isso? Essa usina ela está praticamente pronta, né? Ela, na verdade, se vocês forem lá na estação experimental, onde era estacionamento, hoje está já colocada as placas, já está tudo certo, né?
Falta só montar a estação e tá, mas vai estar gerando já esse ano energia para nós, né? Então, esse é um investimento que foi feito já desde o ano passado, né? E vai ser concluído dentro de pouco tempo agora, né? Perfeito. Presidente, o senhor falou no começo de descentralizar e ouvir as pessoas. Parece que esse que é o seu principal objetivo agora, equilibrar as atividades e chamar as pessoas para uma gestão mais compartilhada. Na verdade a gente fala compartilhada, lógico, mas a gente vai ter um controle interno bastante grande, mas a gente quer que a gente possa participar com ideias, sugestões, porque queira ou não queira, a cooperativa é grande, tem muitos associados, muitas demandas, muitas reivindicações, e muitas vezes o próprio associado não sabe nem o que é a cooperativa como um todo, né? Sim. Então a gente precisa de repente mostrar um pouco mais a cooperativa para ele, porque muitas vezes ele está focado naquela unidade, naquele negócio, ele não vê a Copagril como um todo. E com a pandemia agora, com tudo, a gente ficou assim, parece que faltou esse contato, né? Porque também nem tinha como fazer, né? Então o que a gente quer é retomar aquilo que a gente estava no passado fazendo, né? E fazer com que o associado se sinta mais dono da sua cooperativa. A ideia é essa, né? De poder estar com ele conversando, buscando sugestões, vendo suas necessidades, seus desejos, suas dificuldades. E nós que estamos iniciando, podermos ter uma bagagem para isso e fazermos com que essa gestão possa ser uma gestão voltada àquilo que realmente é a essência do cooperativismo, que é ter ele dentro do nosso negócio, porque nós precisamos do associado como ele precisa da cooperativa. Então a gente precisa ter essa visão, né? Então quando eu falo de gestão compartilhada, quer dizer, uma gestão feita pelo associado conforme suas reivindicações, seus objetivos, e nós dentro de uma expectativa de que é que nós queremos com o associado, como é que nós queremos agir com ele, quais as demandas que ele está mais precisando, e também otimizar muitos negócios que muitas vezes nós temos unidades que hoje estão dentro de uma vila, dentro de uma cidade, que temos dificuldade até com algumas licenças, de repente não vão poder operar com alguma atividade como cereal ou alguma coisa, né? Então precisa ser alguma coisa revista para que isso possa não trazer problema tanto para o associado como para nós e como uma sociedade como um todo, né? Acho que a gente está ali para se ajudar a crescer, mas de uma forma correta ambientalmente, de uma forma correta dentro de uma realidade que condiz com a qualidade de vida de cada um, né? 2023, um desafio que o senhor acha que pode ser um desafio e uma oportunidade? O desafio é nós conseguirmos atividades que nós temos darem todos resultados, né? Então, e oportunidade eu vejo que nós temos condições de estar traduzindo isso de uma maneira que às vezes você não visualiza, mas através da inovação e busca de processos a gente encontra oportunidades às vezes onde você nem espera, né? Então as oportunidades estão por tudo, desde que você consiga visualizar e enxergar elas. Seu Eloy, na sua opinião, como o novo governo deve se relacionar com o agronegócio? Eu vejo assim que os governos, o agronegócio ele não precisa estar sendo muito ajudado, ele precisa assim, taxas de juros compatíveis para possamos investir, né? Para custear nossas safras, os investimentos. Então assim, eu vejo que o que nós precisamos é recursos para fazer as nossas atividades andarem. Então eu vejo assim que hoje nós temos tanto pequenos como grandes, como médios produtores, todos pensam e fazem com que o negócio seja rentável para ele, né? Mas às vezes as nossas atividades, por exemplo, pegar a tua atividade pecuária, ela é uma atividade mais trabalhada, mais exigida, é o dia a dia, não tem feriado, não tem isso, não tem aquilo. Então, nós temos muitas propriedades que hoje são verdadeiras indústrias, né? Tem 2, 3 atividades, né? Então, são potenciais grandes. Porém, nós temos algumas dificuldades, às vezes, quando o produtor precisa de um recurso, que esse recurso não está disponível. Ou, de repente, até de uma outorga de água, a dificuldade de você ter uma outorga de água.
ou ambientalmente, às vezes por algum processo, alguma coisa, uma licença às vezes é demorada também para vir, né? Então isso, se tem agilidade nesses processos, lógico que tudo tem que ser fiscalizado, tem que estar certinho, sim, dentro daquilo que a lei permite ou ela exige, né? Mas que as ações elas sejam mais ágeis, mais eficazes, para que tudo aquilo que está sendo projetado ele possa ser executado em tempo que é programado, né? Porque muitas vezes nós temos algumas situações que o cara fez o poço artesiano, ficava às vezes 2 anos sem a outorga, né? Hoje nós tivemos algumas agilizações que foi feita, né? Temos até conseguido antes, mas passamos por isso. Então acho que o governo, ele tendo essas políticas que possam estar não dificultando, ele já está fazendo um trabalho de estar deixando o agro andar, trabalhar, e as pessoas já estão... Nós temos um agro hoje bem profissional nessa parte, né? Gostou do nome do novo ministro da Agricultura? Olha, o ministro muitas vezes ele quer fazer muita coisa, mas ele às vezes tem que ver o ministro do planejamento, da economia, se ele vai ter recursos e tal. Então o nome ele é bom. Podia ser outra pessoa também, mas eu vejo assim que ele vai depender do que ele vai ter disponível para trabalhar também, né? Ele vai ter que se mexer com outros ministérios, por exemplo, né? A agricultura familiar, que deixou o Ministério da Agricultura, né? Exatamente. O próprio cadastro ambiental, que foi para o rural, né? Que foi para o Ministério do Meio Ambiente. Né? Uhum. Então ele provavelmente vai ter um pouco mais de dificuldade para lidar com a... Eu vejo assim, cada um tem uma maneira de pensar e ver. Para mim, o Ministério estaria suficiente, né? Porque eu vejo assim que quando você quer trabalhar certo e fazer as coisas direito, dependendo se você é grande ou pequeno, a gente tem que fazer as coisas e conforme cada um tem seu negócio, utilizar a verba ou destinar a verba para quem mais precisa, né? Eu vejo assim que você trabalhou muito tempo também para ter o CAR, né? A nossa parte ambiental ali, que nós tivemos vários problemas, no início era a CISLEG, depois CAR e assim, né? Mas eu vejo que a parte ambiental ela é uma parte que o nosso produtor está muito consciente, né? Pode ter um outro ali que às vezes não faz direito, mas nós sabemos que se não temos o ambiental, o resto também é complicado. Então, a gente desde os dejetos, desde a preservação das nascentes, dos riachos, enfim, da reserva como um todo, acho que é importante. E nós temos uma legislação para cumprir, né? Então, acredito que cumprindo ela, fazendo todo mundo certinho, nós estamos fazendo certo, né? Então, que não pode ter pessoas que fazem errado e daí todo o sistema, todo o agro ser punido por isso, né? Então, eu dessa forma não vejo uma maneira de enxergar a coisa dessa forma, né? Então, mas assim, a gente espera que haja um entrosamento esses ministérios e às vezes hoje se bate o pequeno com o grande, com o médio, e eu vejo que nós temos que trabalhar unido, que acho que só assim nós venceremos e assim que o Brasil vai prosperar. E eu vejo que o Brasil tem um potencial muito grande e tem uma atribuição muito grande também em termos de produção de alimentos. O mundo depende hoje do Brasil. E nós temos que fazer da forma certa, correta, dentro da legislação e cada um fazendo o melhor. E com certeza, se nós pudermos ter um governo que possa estar ajudando aqueles que mais precisam e tendo recursos para os outros que podem estar investindo mais, é o que precisa ser feito, né? Perfeito. Então, um recado final aí para os cooperados, presidente. Uma mensagem, o que eles podem esperar nos próximos anos da gestão do Eloy Podkova. Vou dizer assim, para cada um dos associados, produtores, enfim, como presidente, eu posso dizer assim que eles podem ter certeza que trabalho, determinação, vontade de fazer essa cooperativa crescer não vai faltar. Podem ter certeza que a gente vai estar trabalhando com firmeza, com segurança, dando toda a credibilidade para a cooperativa, tudo aquilo que ele tem de negócio cooperativa para ele continuar fazendo, pode fazer com toda a segurança. A gente está com a equipe boa, está com as pessoas com muita vontade de fazer as coisas. Estamos assumindo uma nova direção, com novas pessoas, com novo conselho, mas que a gente tem uma bagagem bastante grande de conhecimento já também de outras cooperativas, de outros negócios,
e nós vamos fazer tudo aquilo que realmente for bom para a cooperativa e for para o associado. Então, quanto a isso, ele pode ficar tranquilo, sossegado, que tudo aquilo que ele fizer com a cooperativa, com certeza ele está fazendo e vai estar em boas mãos. Então, muito obrigado também a oportunidade que eu tive aqui, né? E a gente está sempre a postos e dispostos para estar conversando, discutindo e ouvindo aquilo que realmente faz com que a gente possa crescer e crescer juntos. Mais uma vez, seu Eloy, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, vir aqui conversar conosco, falar um pouquinho do que o associado pode esperar aí nos próximos anos. E também colocamos o jornal à disposição, sempre que quiser vir aqui, trazer um tema, né, pertinente, a questão de ser debatido, para chegar ao conhecimento dos associados, estamos aqui de portas abertas. Obrigado mesmo e desejamos sucesso à sua gestão. Nós vamos ficando por aqui. O Presente, você bem informado.